Vamos lá, pessoal. Vamos aqui no nosso artigo 2º da Constituição, que nós já temos um princípio. Professor Fred Lundgren, certo, pessoal? Vamos lá para o artigo 2º, comentar todo o artigo 2º da Constituição, de extrema importância, certo, gente? O artigo 2º, porque ele traz um princípio importantíssimo, que é o chamado princípio da separação dos poderes. Beleza, gente? Princípio da separação dos poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o poder judiciário, certo? Entre o legislativo, né, o executivo e o poder judiciário. Professor, o que é que cai na prova? Primeiro, gente, uma questão extremamente simples, né? Quais são as características dele? São poderes independentes, né, e harmônicos. Não existe um superpoder, certo, pessoal? Não existe superpoder. Eles são independentes e são harmônicos. Beleza, pessoal? O que é que significa essa independência e harmonia, professor? Significa, gente, presta bem atenção no que eu vou dizer, que cada poder desse, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, certo? Primeiro, independente, né? Nenhum está subordinado ao outro, né? E essa harmonia significa dizer o seguinte, presta bem atenção, anota isso. Cada poder tem sua função típica, mas também tem funções atípicas. Cada poder tem sua função típica, mas também tem suas funções atípicas. Exemplo, professor, exemplo. Qual é a função do poder executivo? É muito comum o aluno dizer executar, professor. Gente, executar, né, é administrar, certo? O poder executivo é administrar, que é o prefeito, o governador e o presidente da república. Ele vai administrar, certo, gente? Administrar. Ele vai administrar, mas ele vai administrar dentro das leis. Se ele passar das leis, ele pode sofrer as consequências do poder judiciário, certo? Até mesmo do poder legislativo, né? Então ele vai administrar. Só que, professor, o poder executivo, essa é a função que do poder executivo? É a função típica. A função típica do poder executivo é administrar. Mas, professor, o poder executivo, em alguma situação, ele julga também, julga, mas é de forma atípica. Porque julgar, você sabe que é tarefa típica do poder judiciário, certo? Então, na função típica, cada poder tem a sua, mas ele também faz as funções atípicas, a função dos outros, certo, pessoal? Mas, de forma atípica, é muito menos, né? Muito menos vezes, muito menos atos, né? O poder executivo ele vai principalmente administrar, mas ele pode julgar, professor. Me dê um exemplo bem corriqueiro. Uma multa de trânsito vai ter julgamento? Vai. Onde é esse julgamento? É no judiciário, é, professor? Não. É no próprio poder executivo. Certo, pessoal? Então, o poder executivo ele tem suas instâncias de julgamento também. Certo, pessoal? Mas a função típica de julgar, é do poder judiciário. Certo, gente? Então, o poder executivo pode julgar, professor? Pode. Os recursos administrativos. Certo, gente? O poder executivo ele pode legislar, professor. Legislar de forma atípica. Exemplo clássico que você vai ver em todas as aulas aí é a medida provisória. É o presidente. A medida provisória tem força de lei? Tem. Tem força de lei? Tem. Certo? Então o poder executivo vai legislar de forma atípica. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos agora para o poder judiciário. O poder judiciário vai julgar, certo? Vai julgar. Função típica do judiciário é julgar. Julgar aí os crimes, causas cíveis e tal, né? Vai julgar. Mas o poder judiciário, professor, ele também pode administrar? Pode, gente. Ele pode administrar o próprio poder judiciário, certo, gente? Ele pode administrar o próprio poder judiciário. Como assim, professor, administrar o próprio poder judiciário? O poder judiciário, ele compra veículos, compra. Quem vai comprar? O próprio poder judiciário. Ele compra computadores, impressoras, quem vai comprar? O próprio poder judiciário. Ele vai contratar servidores? Vocês aí futuramente? Sim. Quem faz? O próprio poder judiciário. Certo? Então ele administra sim, de forma atípica. Certo, pessoal? Beleza? E ele legisla, professor?
legisla de forma atípica. De forma atípica. Exemplo, os regimentos, certo? Regimento interno do STF, né, gente? É uma forma, né? Tem até força de lei, no caso do regimento interno do STF, certo, pessoal? Então, ele vai legislar quando faz o seu regimento interno, certo, gente? Então, de forma atípica. Beleza? Agora, professor, então o poder legislativo. Qual é a função típica do poder legislativo? Todo mundo já responde: legislar. Legislar é, professor? É, tranquilamente, certo? Mas não somente legislar, certo, pessoal? O poder legislativo, ele tipicamente ele legisla e ele fiscaliza. É mesmo, professor? Fiscalizar é? É. Ele vai fiscalizar, certo, pessoal? Fiscalizar de forma típica mesmo, certo? Só que faz menos, como ele faz menos fiscalização, certo? Aí a gente não lembra muito, mas de forma típica é fiscalizar e legislar. De forma atípica, ele também administra ele mesmo, ele compra seus veículos, ele faz os seus concursos, que são concursos muito bons, concursos do Poder Legislativo, certo, pessoal? Muito bons, tem até polícia legislativa, né? Muito bons, né? Ele nomeia seus próprios servidores, está administrando, certo, gente? E ele julga, certo? Ele julga de forma atípica. Exemplo, quando ocorreu o impeachment do presidente Collor, do ex-presidente Fernando Collor, da ex-presidente Dilma, quando ocorreu o impeachment, quem julgou foi o Senado. Certo, pessoal? Quem julgou foi o Senado. No impeachment, crime de responsabilidade, né, do presidente da República, a gente vai ver, né, quem vai julgar é o Senado. Certo, pessoal? Então, cada poder tem sua função típica e sua função atípica. É isso que quer dizer aí esse princípio da separação dos poderes. Na verdade, sua função típica e suas funções, né, atípicas. Beleza, gente? Então, pessoal, esse artigo 2º também é chamado de princípio. Anota aí, eu vou colocar aqui para vocês. Princípio dos freios e contrapesos. Certo, pessoal? Um poder freia o outro. Para não existir um superpoder. Né? Para não existir um superpoder, um poder vai frear o outro. Certo? Não é para existir um superpoder. Beleza, pessoal? Professor, princípio dos freios e contrapesos pode cair da prova de outra forma? Pode. Pode cair em inglês, tá, pessoal? Essa teoria, né? Ela pode vir em inglês. Princípio do check and balances. Beleza, gente? Check and balances. Freios e contrapesos. Beleza, gente? Um poder freando o outro, para um poder não entrar na seara do outro. Beleza, pessoal? Tem até acontecido no Brasil, às vezes, um poder entra na linha do outro aí e tal. Mas não é para acontecer, é para ter aí os freios e contrapesos. Beleza, pessoal? O princípio dos freios e contrapesos são poderes o que, gente? Vou até grifar aqui, ó, independentes e harmônicos. Independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Beleza, pessoal? Constituem objetivos fundamentais. Cai em prova, professor? Cai. Qual aquele que eu tive que memorizar do artigo 1º, professor? Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Os fundamentos só se diva plu. Professor, vai ter mnemônico aqui para os objetivos? Vai. Quais são os objetivos do Brasil? O que é que o Brasil busca? Né, pessoal? O que é que o Brasil busca? Quais são os nortes? Né? Para onde o Brasil aponta? Para onde vai o Brasil? Certo? Quais são os objetivos? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Certo, pessoal? Professor, a gente não está vendo muita justiça social no Brasil tal. O Brasil tem esse norte. Ele pelo menos deve buscar isso. Certo, gente? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, né? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e também regionais entre as regiões do Brasil. Existe diferença entre as regiões? Existe. Certo, pessoal? Você não quer comparar as regiões do sul do Brasil, né, que tem a colonização aí há muito mais tempo, tal, né, em relação ao norte e ao nordeste, certo, gente? Então, tem que reduzir
as desigualdades sociais e regionais, erradicar a pobreza e a marginalização e, por fim, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Beleza, gente? Os objetivos fundamentais são considerados normas programáticas. Normas programáticas. Se cair na minha prova, objetivo fundamental, artigo 3º, é uma norma programática. É o programa que o Brasil busca. Certo, gente? Então, são os programas que o Brasil busca. A bússola, para onde a gente vai? Normas programáticas. Ou seja, programas, promessas a serem implementadas pelo Estado para a consecução dos seus fins sociais. Certo, gente? Beleza, pessoal? Beleza, professor, o Brasil não está muito desenvolvido, mas o Brasil deve procurar sempre garantir o desenvolvimento nacional. O Brasil ainda não erradicou a pobreza, mas ele deve, né, o norte, né, a bússola encaminha para erradicar a pobreza e a marginalização, né? Método mnemônico, isso cai muito em prova. Cuidado, cuidado. Não tem 4 incisos aqui, gente, 4 incisos, mas são 5 verbos. Porque o 3, o inciso 3, né, você vai notar que ele tem 2, né, pessoal? Erradicar a pobreza, reduzir. Então, o melhor bizu que eu uso é esse, com R, esse R é assim mesmo, tá, pessoal? Coloquei uma barrinha aqui, ó, com HR, para lembrar que tem 2 verbos, erradicar a pobreza e reduzir a marginalização, PRO, com HR, PRO, beleza? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e reduzir, né, as desigualdades sociais, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, logicamente sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Beleza? Mnemônico com HR Pro. Tranquilo, gente? Vamos agora ver como o Brasil se comporta em suas relações internacionais. Estamos vivendo períodos de guerras aí e tal. Como é que o Brasil se comporta nas suas relações internacionais, né? Primeiro, o Brasil vai dizer, olha, eu sou independente, certo, gente? Independência nacional. Eu sou independente, eu não estou subordinado a ninguém, eu sou soberano, eu sou independente, né? Independência nacional. O Brasil sempre vai prevalecer os direitos humanos, certo, pessoal? Prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. O que é isso, professor? Autodeterminação dos povos. O Brasil, ele segue a linha de reconhecer a independência dos outros países, né, gente? Se tiver um povo, território e um governo soberano, o Brasil, a autodeterminação do povo deve considerar, olha, eu reconheço, né, a independência dos outros povos. Autodeterminação dos povos, certo? Se os povos quiserem ser independentes, né, tiver seu território, querem ser independentes, autodeterminação dos povos, certo? Não intervenção. O Brasil, em princípio, não intervém em ninguém. Em princípio é esse. Eu não vou intervir em ninguém. Lógico, né, pessoal, que se um país está intervindo no outro, né, intervindo em outro de forma contrária aos direitos humanos, sem motivo, sem nada, aí, logicamente, né, gente, o Brasil ele pode aí, né, tomar outra posição. Mas a regra é a não intervenção, certo? Professor, cai na prova muito a característica de cada um desses incisos? Não. O que mais cai na prova, certo, pessoal, vai ser perguntar como é que o Brasil se relaciona nas suas relações internacionais, como é que o Brasil se comporta em suas relações internacionais. Beleza, gente? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados. Professor, igualdade entre Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Bahia? Não. Igualdade entre os estados estrangeiros, né, gente? O Brasil vai respeitar de forma igual aí a China, a Índia, os Estados Unidos, né? Igualdade entre os estados. Defesa da paz.
solução pacífica dos conflitos, deve-se procurar uma forma pacífica, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Concessão de asilo político. O Brasil vai conceder asilo político. Professor, como é que eu vou memorizar isso tudo? Eu vou memorizar, vai. Você começa a ler, né? Começa a ler, lembrar que é tudo o Brasil nas suas relações internacionais, né? O Brasil vai defender a paz, vai. O Brasil concede asilo político, sim. Se tiver um refugiado político, o Brasil abre as portas, pode ficar aqui, né? Se está sendo perseguido politicamente, o Brasil deixa ele aqui, né, pessoal? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, tudo isso o Brasil em relações internacionais. Você primeiro lê isso, depois pega o bizu, decora piscinão. Decora piscinão. Professor, isso salva na prova? Salva. Decora piscinão. Beleza, gente? Isso salva lá na prova, decora piscinão. O que é decora piscinão, professor? Aí você vai aqui, ó, defesa da paz, concessão de asilo político, repúdio ao terrorismo e ao racismo, autodeterminação dos povos, certo, pessoal? Prevalência dos direitos humanos, né? Prevalência dos direitos humanos e igualdade entre os estados, certo, gente? Não vai ser não intervenção, beleza, gente? Aqui, concessão de asilo político, C pode ser concessão de asilo político, solução pacífica dos conflitos, independência nacional, eu já falei, e aqui vai ser, então, igualdade entre os estados. Tenho que memorizar, professor? Tem. Memoriza o decora piscinão. Quando tu vê na tua prova, tu vais acertar, pode ter certeza. Essa é a forma que o Brasil se relaciona nas suas relações internacionais, que o Brasil se comporta nas suas relações internacionais. Beleza? Tem lá o que, professor? Autodeterminação dos povos. Vamos lá, decora piscinão. Defesa da paz. Né? Decora concessão de asilo político. Decora R, né? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Né, pessoal? Autodeterminação dos povos. Prevalência de direitos humanos. Igualdade entre os estados. Aqui eu digo a vocês, gente, que é mais importante você memorizar o seguinte. O bizu, ó, o não é não, no final, né? Não intervenção. E os dois primeiros são a primeira sílaba, de e co. Né? O resto é uma letra só. E o não intervenção. Tem que ter 10. Lembrar que tem que ter 10 para você acertar na prova. Beleza, gente? Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Cai em prova isso, professor? Cai. Eles trocam muito. América do Sul, não. É toda a América Latina. Certo, pessoal? Toda a América Latina. Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Certo, gente? Para isso, o Brasil buscou aí o Mercosul. Né, gente? Vai pegar aí toda a América Latina. Não é América do Sul. O Brasil deve buscar isso. A integração. Certo, gente? O Brasil deve buscar a integração. Beleza, gente? Então, nesse bloco, nós vimos o quê? Nós vimos o primeiro princípio do artigo 2º, né? O primeiro princípio desse bloco foi o princípio da separação dos poderes. E eu pergunto a vocês, cada poder só tem função típica, Não. Tem função típica e tem funções atípicas. Beleza, gente? Professor, o poder legislativo, por função típica, legislar e fiscalizar. Atípica, ele administra seus próprios servidores, administra seu orçamento, né? Ele administra, né? E ele julga, exemplo, julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, atipicamente. Né? O judiciário, tipicamente você sabe que ele julga, mas ele administra quando administra seus próprios servidores, administra quando compra seus veículos, quando compra seus computadores, quando compra papel, né? Quando faz suas licitações, administrando. Certo, gente? O papel dele principal é julgar. Atipicamente,
ele administra e ele legisla quando faz o seu regimento interno. Beleza, gente? Então, os poderes são independentes e harmônicos. Pode cair na sua prova princípio da separação dos poderes, princípio dos freios e contrapesos, certo, gente? Beleza? Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais. A gente viu aquela conga R-Pro, é o norte, a bússola para onde o Brasil deve seguir, certo, gente? Conga R-Pro, construir uma sociedade livre e solidária. G, garantir o desenvolvimento nacional. R, erradicar a pobreza e a marginalização. R, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pro, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Beleza, gente? Os objetivos fundamentais são considerados normas programáticas. Beleza? Pronto, pessoal. E o artigo 4º é como o Brasil se comporta em suas relações internacionais. O mnemônico é decora piscinão, né, gente? Decora piscinão. E, por fim, o Brasil busca a integração de quem? América do Sul ou América Latina? América Latina. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós terminamos aqui esse bloco, certo, pessoal? Próximo bloco aí, vamos ver, continuando com a Constituição Federal, certo, pessoal? Até a sua aprovação. Tenho certeza que vocês vão ser aprovados, pessoal. Tenham essa certeza. É só estudar. Você concorre com você mesmo. Beleza, gente? Tenho certeza que aqui vai ser tudo mastigadozinho. Quando chegar na sua prova, você vai fechar a prova. Um abraço aí do professor Fred e até o próximo bloco. Beleza?